Olá, alunas, alunos do curso de Psicologia da Unifatec. Essa é uma aula para o terceiro semestre do curso de Graduação em Psicologia, a disciplina de Psicologia e Saúde, certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar o livro Loucos pela Vida, a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Esse livro ele foi escrito pelo Paulo Amarante, que é um dos autores que nós trabalhamos também na última aula, certo? Esse capítulo 1 que a gente vai trabalhar tem o título de Revisitando os Paradigmas do Saber Psiquiátrico, trazendo o percurso do movimento da reforma psiquiátrica. Bom, esse texto, esse capítulo 1, nós vamos trabalhar na aula do dia 2 de abril e também do dia 7 de abril. Então, vocês terão aí uma semana para ler o texto, não tem desculpa para não ler. E teremos aí 2 lives para vocês tirarem as dúvidas sobre esse primeiro capítulo. Bom, e o que fala esse primeiro capítulo do livro do Paulo Amarante? O autor ele vai revisitar aí a história da saúde mental para compreender a reforma psiquiátrica no Brasil. Então, o que ele vai dizer é que para a gente compreender as dimensões dessa reforma psiquiátrica brasileira, a gente precisa revisitar a história da saúde mental. A gente precisa saber como era antes e por que, então, e só assim a gente vai conseguir fazer uma análise mais aprofundada e mais crítica da importância da reforma psiquiátrica no Brasil. Bom, então na aula de hoje eu vou me focar um pouquinho mais ali no início desse primeiro capítulo. Nós vamos trabalhar novamente a história da psiquiatria. Nós vimos nas aulas anteriores, de forma breve, um pouquinho da história da psiquiatria. Nesse texto nós vamos retomar esse conteúdo. Então, é uma oportunidade para a gente também revisitar esse conteúdo, revisar esse conteúdo. Só que nesse texto, a gente vai ver esse conteúdo da história da psiquiatria de forma um pouquinho mais aprofundada. Vocês vão ver que o Paulo Amarante aí vai fazer análises um pouco mais aprofundadas sobre a história da psiquiatria. Bom, então, o que o Paulo Amarante, o que o autor começa aí discutindo para a gente, é sobre o nascimento da psiquiatria. Nós vimos que o nascimento desse campo tem como marco ali os estudos do Pinel. Lembram? Conversamos sobre isso nas últimas aulas. E aí, o que ele vai colocar é que antes do nascimento da psiquiatria, podemos colocar aí nascimento entre aspas, porque já existiam ações em saúde mental, mas a gente chama de nascimento da psiquiatria porque foi o momento que esse campo, que essa área, se formalizou aí como um campo científico, podemos dizer assim. Então, antes já existiam hospitais, contudo, essas instituições, elas eram mais de caráter filantrópico. Elas ofereciam serviços muitas vezes de hospedagem para pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade social. E aí, né, quando a medicina passa a se pautar muito mais pelo discurso da cientificidade, momento em que também a gente vai ter aí o surgimento da psiquiatria, a gente vai ver que esses hospitais passam a oferecer serviços de tratamento. Então, com esse viés que surgem aí os hospitais psiquiátricos, no sentido de oferecer aí tratamento em saúde mental. E o autor, ele vai citar algumas vezes aí a obra do Michel Foucault, que é um autor muito importante quando a gente vai conversar, vai entender um pouco a história da saúde mental. Ele vai citar um livro bem conhecido do Foucault que chama A História da Loucura. Então vocês vão ver aí o Paulo Amarante falando algumas vezes sobre o Foucault ao longo do livro. A gente tem que pensar que nesse momento de surgimento da psiquiatria, era uma época em que existia uma valorização desse discurso científico, de um discurso científico bastante positivista, em que existia uma grande valorização da razão, da racionalidade. Então, a pessoa com transtorno mental, a gente também viu isso na aula anterior, ela era compreendida a partir da ideia da alienação mental. O sujeito com transtorno mental era considerado um sujeito alienado. Por quê? Porque esse sujeito não era considerado aí dotado de razão. E desse modo, ele era visto então como um perigo, ele representava um perigo, ele era considerado perigoso para si mesmo e para a sociedade. E aí, nesse início, no surgimento da psiquiatria, como nós vimos, existem os hospitais psiquiátricos
como uma instituição para poder realizar esse isolamento das pessoas com transtorno mental da sociedade.